amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no estúdio juntamente com o nosso irmão evangelista Adiel de Deus. Por este culto, estará contando seu testemunho, um encontro que ele teve com o nosso Deus. Nosso irmão Adiel, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Noé. A paz do Senhor, ouvintes da palavra de Deus. A paz do Senhor a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar aqui lendo o versículo da palavra do Senhor. 1 Coríntios 2, versículo 9, que diz: mas o que está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são o que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos lá revelou pelo teu Espírito, que penetra em todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Meus amados irmãos, nós, quando estava no mundo, nós recebemos o Espírito de Deus sobre a nossa vida, que convence nós a minha vida do pecado, da vaidade, e nós podemos ver que a transformação ela é total na vida do homem e na vida da mulher. Irmãos, aleluia. E no momento que Deus começava a falar comigo: meu filho, eu vou ter um encontro contigo. Deus começava a usar vasos em profecias. Deus começava a mostrar, aleluia, também em revelações de madrugada, que é para mim se preparar, que Ele ia ter um encontro comigo. E ali eu comecei sempre a se preparar, buscando a Deus no monte, sentindo a presença do Espírito Santo. E no momento, foi passando os anos, e chegou esse ano de 2005. A minha esposa chegou a chamar eu na cama, e eu cheguei a acordar, abrir até meus olhos, e ela trouxe para mim um chá e uma bolacha, e eu estava normal, estava tranquilo, com saúde. E no momento eu deitei de novo. Quando eu acabei de deitar, ali eu comecei a ver aquele movimento de cama, aquele barulho de ferro entrando dentro da minha casa. E ali naquele momento, um olho meu, uma parte esquerda, comecei a enxergar, aleluia, os homens do resgate ali, me pegando o meu corpo, colocando na maca para levar para o hospital. E naquele momento eu não conseguia movimentar o meu corpo, eu não tinha força mais para falar. Mas naquele momento, levaram eu, entrei dentro do hospital, levaram ali para dentro da emergência. Quando colocaram dentro da emergência, ligaram o aparelho dentro de mim. Os aparelhos todinho no meu corpo.
eu comecei a enxergar ainda aquele aparelho, começava a fazer aqueles barulhinhos, mas eu não tinha força ainda para falar nada. Eu não tinha força no meu corpo, nas minhas pernas, não tinha corpo para nada, força para nada. Mas sabemos que ali chegou uma mulher, desligou o aparelho, aleluia, e me levou para fora de novo no corredor. Glória a Deus. E sabemos que daí chegou ali um médico, falou: o que esse rapaz está fazendo aqui do lado de fora? Coloca ele lá para dentro de novo. Eu ouvia os médicos falar. E naquele momento, o médico foi e me levou lá dentro e ligou o aparelho de novo. E ali eu via que a minha vida estava se acabando. Aleluia, eu não tinha mais nem ânimo mais. Ali eu estava com uma mente de criança. Glória a Jesus. E naquele momento, chegou uma mulher também ali, enfermeira de novo, tirou do aparelho e me levou de novo para fora. E ali ela chamou a minha esposa e falou assim: trata ele agora com a sopa. Glória a Jesus. E naquele momento ali, a minha esposa chegou, começou a passar a mão sobre meu cabelo, aleluia, e ela chegou sobre a minha boca, aquela colher, e quando eu coloquei a sopa na minha boca, bateu dentro da minha garganta, e ali meu espírito começou a se retirar do meu corpo, aleluia. E de repente o Espírito começou a sair do meu corpo. E ali eu comecei a ouvir os médicos a falar: ele está morrendo. A minha esposa virou as costas para trás, foi embora. Deixaram ela lá do lado de fora do hospital. Entregaram a aliança para ela. E até a chapa da minha boca entregaram para ela. Entregaram tudo que era meu. E nesse momento, quando eu entrei dentro daquela sala de emergência, o meu espírito deu um pulo para cima e eu comecei a contemplar o meu corpo. Naquele momento que eu comecei a contemplar o meu corpo, do meu lado direito eu contemplei um varão de branco, que eu creio que é Jesus de Nazaré. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus. E naquele momento que eu comecei a contemplar aquele varão de branco, e também contemplava os médicos que falavam: esse aqui já era, ele morreu agora. E eu comecei a contemplar. Eu devia ficar apavorado. Eu devia olhar para o meu corpo, o que estava acontecendo, ficar tão atribulado, mas eu não fiquei. Eu fiquei tão alegre, porque o gozo que estava no meu espírito é um gozo tremendo, aleluia, que não tem como eu explicar. É um gozo, é uma alegria profunda, que eu não vou explicar. Por isso vale a pena, aleluia, o homem e a mulher sofrer pelo amor do Evangelho. E ali naquele momento, chegou o médico e me catou o meu corpo, e jogou um lençol por cima de mim, e ali ele lançou também sobre a minha testa um papel e colou. E ali ele abriu aquela porta daquela emergência, e foi andando para os corredores, e eu fui seguindo, junto com o varão de branco. Eu fui ver aonde que ele foi colocar o meu corpo, eu estava seguindo.
indo atrás do meu corpo. Chegou na porta do necrotério, ali eu fiquei parado, e aquele médico, ele encaixou dentro da geladeira, e ali eu fiquei dentro da geladeira, o meu corpo, mas o anjo do Senhor, ele me abraçou, naquele momento, e me levou para a minha casa. E quando eu cheguei na minha casa, o meu espírito estava com alegria tão tremenda. Eu comecei a contemplar os meus filhos chorando, o meu irmão chorando. A minha irmã tinha recebido a notícia que eu já tinha falecido. A minha família estava tudo desesperado. Morreu. Deixei meus 5 filhos, deixei minha esposa. Mas a promessa de Deus, o que Deus fala, Ele se cumpre. Deus, Ele tinha prometido para minha esposa, para mim, que eu ia trazer a mensagem do Senhor em todo canto da terra. E ali a minha esposa estava confiando que eu ia ressuscitar, e a minha família também estava em oração. Aleluia, e começava a clamar, a dizer: Deus, traz o meu irmão de volta, traz o meu esposo de volta. Os meus filhos tudo chorando. Eu devia desesperar, olhar para os meus filhos e falar o que está acontecendo, mas eu nada de desesperar. Eu estava com alegria no meu coração. Que coisa tremenda. E o anjo pegou, olhou para mim e me deu um abraço. E foi a hora que eu se retirei e cheguei ao seio de Abraão. Aleluia. Quando eu peguei e comecei a contemplar ali no seio de Abraão, eu vi os santos. Eu olhava para o alto com uma Bíblia tão grande e começava a louvar ao Criador. Era uma harpa mesmo, do tamanho assim igual a Bíblia mesmo, e começava a louvar o nome do Criador. Eu assentei sobre a cadeira e o chão era tudo gramadinho, e ali aquele anjo não falava nada comigo, que estava do meu lado. E aquele anjo foi e me abraçou e me levou para um lugar tão alto. E eu fui se retirando para um lugar alto junto com aquele anjo. E quando eu cheguei lá, eu vi uma porta tão enorme. E a porta foi se abrindo. Alai, Assuri, Micai. Oh, glória a Deus! A porta foi se abrindo, e quando eu comecei a contemplar aquela porta, aleluia, eu contemplei a Nova Jerusalém, uma cidade tão linda. Eu comecei a olhar e ela brilhava, 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 brilhava. Glória a Deus, irmãos. Coisa tremenda, coisa tremenda. Glória a Deus, glória a Deus. A Nova Jerusalém nos espera. E ali naquele momento o anjo foi e me abraçou, e a porta foi se fechando. O anjo do Senhor me levou para outro lugar, e cheguei ali na sala do trono. Como eu fui saber que era a sala do trono? Uma voz tão alta começou a me dizer, e essa voz é o Pai que está no céu, é o Deus vivo. Ele começava a falar, aí é minha sala, e tudo que eu vou falar, você vai entregar. O Pai começava a falar comigo, e o gozo começava a vibrar no meu coração. Eu comecei ali a sentir a renovação tremenda dentro do meu espírito.
E o Pai começava a falar comigo: não temas, tudo que eu vou te dizer, agora, olha somente para a minha igreja, lá na terra. E lá de cima, eu comecei a contemplar aqui a terra. Eu comecei a ver também a igreja que somos nós. Eu vi semblante de irmãs, semblante de irmãos. E eu falava com Deus: Deus Pai, o que significa o semblante das irmãs? Eles estão com semblante de misericórdia. Eu falava só em mente, eu não falava em lábios. E ali naquele momento, Deus falava: eles têm semblante de misericórdia, mas olha o coração deles estão odiando um aos outros. Diz para eles que eu conheço um de cada um por um deles eu conheço. E ali naquele momento, Deus falava mais comigo. Deus falava assim também: meu filho, olha aqui esses livros. Eu comecei a contemplar aqueles livros. E eu falava: Deus, o que significa estes livros? Deus falava: muitos estão entrando em letras e estão abafando o meu espírito. O meu espírito está ficando do lado de fora. Muitos estão vivendo só em palavra. E Deus começava a falar comigo que muitos estão entrando só em palavra, em letras, e não estão pregando mais a doutrina, não estão mais pregando mais a santificação, porque ao qual ninguém vai ver o Senhor. E ali o Pai começava a dizer mais comigo: e ai daqueles que se levantar contra ti, meu filho. O Pai chamava eu de filho. Foi a hora que ele falava: ai daqueles que se levantar contra ti. Irmãos, é coisa linda. E o Pai começava a falar comigo que ali naquele momento eu via a multidão sob um gramado recebendo chuvas de bênção, e tinha um pregador ali que pregava, e muitos recebiam a bênção. Deus mostrando para mim, nós podemos ver que as bênçãos que nós recebemos do Pai não quer significar que nós estamos salvos. Igreja do Senhor, igreja salva do Senhor, a palavra de Deus nos relata que sem santificação ninguém vai ver o Senhor. E muitos são chamados, pouquinhos são os escolhidos. Mas aquele povo que estava ouvindo ali, aquele pregador pregar mesmo ali, recebendo bênção, podia dar tudo ser salvo, mas Deus falava comigo: olha lá o que está acontecendo. Naquele momento pulou o Satanás no meio, com uma máscara preta, e colocava um revólver sobre a cabeça dos crentes. E eu lá de cima eu começava a olhar o semblante dos crentes com veste de crente. Mas o meu pensar, o meu parecer, eles não vão aceitar o que o diabo quer. Mas aquele demônio, ele colocava o revólver sobre a cabeça do crente e falava assim: você vai ter uma televisão sobre a sua casa. E o crente começava a olhar um para outro, irmãs e irmãos, ele começava a sorrir.